Fala galera, Beat Topcast em mais um breve episódio. Eu estou do lado desse cara que dispensa apresentações, mas que vai se apresentar. Fala galera, professor Rina da Caveira Chorando Sangue aqui, professor de matemática e física. Vamos fazer um comentário aqui a respeito da prova, particularmente matemática, né? Quase uma semana digerindo o segundo dia de prova do Enem. E na matemática, a gente teve alguma surpresa, Rina? Teve alguma coisa que apareceu aí que te surpreendeu ou a prova seguiu a mesma linha dos últimos anos? Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, a prova foi extremamente previsível. Ser previsível não quer dizer que são só questões fáceis, mas todas as questões eram acessíveis ao candidato. Então, eu acredito que é um candidato bem preparado, que estudou todos os tópicos do Enem, ele sabia fazer as questões. Então, eu acho que isso é até uma opinião geral, você vê aí com a galera. Mas, gente, agora vocês têm que entender uma coisa. É necessário saber o conteúdo. Se o cara não sabe o conteúdo, qualquer questão daquele conteúdo vai ser difícil para ele. Mas para quem domina os conteúdos, não havia surpresa. O dificultador da prova do Enem é uma quantidade enorme de questões num tempo curto e com distratores muito bem elaborados. É que a matemática tem essa característica, né? Ela e a redação são provas isoladas. E enquanto você tem ciência da natureza, né, com a biologia, com a química, com a física, a matemática gera aquele temor. E fica aquela coisa com relação ao conteúdo. Nunca teve uma questão sobre esse tema. Vai que cai esse ano. Mas aí aparentemente também não tivemos. Esse ano voltou o tema logaritmo. Há 2 anos que não caía nenhuma questão de logaritmo. Então, a gente já esperava. Mas estava no radar. Estava no radar, porque nunca tinha acontecido isso, ficar 2 anos seguidos sem cair logaritmo. Então, o pessoal acho que já estava esperando. Mas colocaram logaritmo, mas tiraram função de segundo grau, que é um tema que cai todo ano também. Então, assim, os temas são do domínio do aluno. As questões difíceis, para quem se preparou, dá para fazer. Não tinha nenhuma questão assim surpreendentemente complexa ou com muito cálculo. Mas, de novo, o que derruba o aluno é o distrator. Isso é difícil para o candidato se preparar nessa situação, porque quando ele está se preparando, ele vê um tópico, ele faz exercício daquele tópico. Ele vê outro tópico, ele faz exercício daquele outro tópico. A não ser em situações de simulado, e muito bem aproveitado esse simulado para tal, é que ele faz questões com distratores desse nível e se submete a cair no distrator por cansaço, por desgaste, por ansiedade. A gente bate na tecla, né, Rina? Como é importante fazer simulado, como é importante fazer simulado geral, como é importante você buscar, de fato, ter ali condições parecidas com a prova, de se sujeitar a questões difíceis, de fazer uma gestão de tempo. Ontem a gente estava conversando aqui no curso e falando exatamente, tem que trabalhar. A prova do Enem, o mais importante é a habilidade. Habilidade é como querer que o Ronaldinho Gaúcho, agora está aposentado, virar para ele e falar assim, Ronaldinho, agora você vai ser professor de futebol. Ensina a sua habilidade para esse rapaz aqui que está nos acompanhando aqui, vocês não estão vendo, mas ele está ali. Ele é um rapaz muito bom de futebol, ele tem um domínio de bola quase perfeito, mas se o Ronaldinho quiser transferir a habilidade para ele, vai ser possível? Não existe, ninguém vai te ensinar. Videoaula não vai te ensinar habilidade. Teu professor preferido não vai te ensinar habilidade. Nós do cursinho do pré-ENEM não temos como te ensinar habilidade. Habilidade é treino. Ah, professor, então não tem jeito, então acabou. Não. Por mais que o Ronaldinho não consiga transferir a habilidade dele, ele pode mostrar, eu faço assim, eu faço assado e tal. Se o cara treinar futebol todo dia com orientação correta, melhorar, ele melhora. Melhorar, ele melhora. Ele melhora. É treino, habilidade é treino. Eu bato na tecla todos os anos, toda vez que iniciamos com as nossas turmas, que pré-vestibular ou escola tem que ofertar bons professores, boa estrutura, bom atendimento. O diferencial é o aluno. O diferencial vai continuar sendo o aluno, a aluna, a forma como ele aproveita as boas ferramentas que a instituição oferece. Sim. Então ele tem que buscar, fazer simulado, fazer exercício, prestar atenção na aula, subir para a sala de estudo, fazer mais atividades, tirar a dúvida na monitoria, voltar a refazer, porque não tem outra fórmula, não é que é uma fórmula perfeita. Se existisse, todos vocês iam conhecer. Você já tinha assinado o canal, eu também, e estava bilionário esse canal. Não existe. Então presta atenção, candidato.
Você está ansioso, sua nota vai dar ou não vai dar, ou você já viu que não deu e você quer se preparar agora para o próximo Enem, para o próximo concurso. Você sentiu o peso da prova, o cansaço, o desgaste, caiu em tudo quanto é distrator. Talvez ele ainda está com aquela desculpa, mas eu sabia fazer, eu errei por causa desse vacilo. Não foi azar o vacilo que você deu, é programado, é para errar desse jeito mesmo. Então vamos nos precaver. Em primeiro lugar, o simulado. Simulado não é para você saber a nota que você vai tirar no Enem. Nem depois da prova, com o gabarito, você sabe quanto você vai tirar. Isso depende do TRI. Simulado é para você treinar isso. Fazer este monte de questão nesse tempo. Verifique o seguinte, o teu nível, o seu nível mesmo, ao longo da prova, ele vai caindo com o cansaço. Imagina comigo, Hudson, 2 candidatos igualmente preparados. Tem 2 caras que têm o mesmo grau de preparação. Se fosse possível filmar os 2 fazendo a prova, até a metade mais ou menos, quando o desgaste não bateu com força, o mesmo número de questões certas e erradas, praticamente assim. Distorção aqui e ali por causa de algum conteúdo, mas é igualzinho. Da metade para o final é que define quem vai passar. Por quê? Quem cansar por último, ganha. Você tem que ter uma estratégia para se preservar ao longo da prova. E falando especificamente da prova de matemática, tem uma série de técnicas que a gente desenvolve e tenta treinar com os alunos. Do tipo, tem uma conta lá, dividir por 5. Você nunca na sua vida vai dividir por 5. Você vai dividir por 10 e multiplicar por 2. Pô, professor, mas eu estou trocando uma operação, que é dividir por 5, por 2. Sim, porque desgasta menos. Porque é uma operação muito mais fácil de fazer. Fácil. É dividir por 10, só andar com a vírgula, multiplicar por 2, é só pegar o dobro. Aí você fala assim, então eu vou ganhar tempo. Não é tempo. Não é tempo. Se você acha que o seu problema é o tempo, verifique. Tem muita gente que reclama de tempo e não foi o último da sala a sair, não assinou a ata, como os 3 últimos para sair. Só, irmão, você falou que não deu tempo de fazer as 7 últimas questões e você não foi o último a sair? Explica assim, não, tinha uns 15 minutos, mas eu não aguentava mais. Ele não preservou o desempenho. É o desgaste. É o desgaste. Agora, como que eu faço para minimizar esse desgaste? Tem uma série de técnicas como essa do 5, por exemplo, do 25. Mas só para o 5, só para o 25, você vai ver depois o tanto de questão que cobra essa multiplicação ou essa divisão. As contas, elas são boladas para serem feitas de uma maneira. Então, conta é uma coisa que te desgasta. Postura. Como assim postura, professor? Saber abandonar a questão quando está num grau de dificuldade. Não adianta se ficar 15 minutos numa questão. Você pode até conseguir resolver. Vitória. Mas você sacrificou. Você sacrificou 5. Vai que dá 5 que você sacrificou para o final. Tem 2, 3 fáceis. Seu TRI já rodou. Acabou a brincadeira antes de começar. Esse tipo de experiência o aluno adquire fazendo a prova. Mas ele não quer ser experiente, ele quer passar. Então, na minha opinião, uma boa equipe vai te preparar, vai te alertar para isso tudo. Acredita no teu professor, irmão. Ele já fez as provas do Enem todas. Não é possível que você tenha uma ideia melhor do que a dele. Ou, se for, põe em prática a tua ideia no simulado. Vê se é mesmo. O simulado serve para isso. Você acostumar, sua bunda ficar quadradinha no formato da cadeira que você está lá. Você acostumar a sentar e fazer aquele monte de 90 questões e medir o seu desempenho no final, o seu grau de tolerância. Se você cansar antes do seu concorrente, o concorrente ganha. Quem cansar por último ganha. Concordar com o formato ou discordar com o formato da prova é uma coisa. Essa é a prova que nós temos. Esse é o formato. É uma maratona, é difícil de fazer. E até falo com os meninos. 2018 foi o último ano que eu fiz, porque depois minha filha nasceu, depois veio a pandemia. E eu tive um rendimento em matemática melhor do que alguns alunos preparados. Mas aí você tira 2 questões da prova que eu realizei, da última prova. Você tira o fator pressão e você coloca a interpretação, a bagagem. Eu sou de humanas, mas a consistência em interpretar questões. Você entender o comando da questão já é 60%. E aí, com um conhecimento bastante elementar, eu consegui desempenhar relativamente prova, bem. Ela é elementar, apesar de que tem uma certa quantidade de questões, que é pequena, médias e despontando de média para difícil e difícil. Então, tem algumas sim que são as questões, o diferencial para dar aquele plus, que é fazer a nota do cara de matemática, se é possível, até ultrapassar 1000, como foi em 2016. Né? Então, é a única disciplina que permite isso. Não que seja impossível nas outras, estatisticamente é possível, mas só é estatisticamente viável isso quando muita gente vai mal e muito pouca gente vai bem. Mas não adianta você sacrificar a matemática e falar assim, não, eu sou de humanos, eu vou compensar. Ele não vai compensar.
porque a nota não desgarra, por causa da média geral, por causa do TRI. Você já entendeu isso, né? Porque a prova tem mais de 20 anos. O Enem vai mudar. Não, 2024 é o mesmo. Se mudar, vai... Aí a gente rediscute. É outro. Então, veja bem, o desgaste é um fator primordial, saber administrar o desgaste. Como? Tem que saber os conteúdos. Professor, mas se eu não sei o conteúdo, acabou. Agora, sabendo os conteúdos, tem uma maneira adequada de atacar. Até a hora que você vai beber água, você tem que saber medir o seu desgaste, você pedir para levantar, ir ao banheiro, beber água, colocar a cabeça para fora da sala. Quando você vê que o teu nível está caindo, você fala assim, poxa, essa questão é fácil, eu demorei mais do que eu costumo demorar, mas caiu demais meu nível. Vamos dar uma resetada. Não é água benta não, você não vai voltar igual você chegou no início não. Mas dá uma melhorada para o gás final, para o último terço da prova, por exemplo, o último ato da prova. Sai da sala, olha, tem passarinho, tem vida fora dessa prova. Tem. Como você falou, eu não concordo com esse formato de prova. Eu não concordo com uma prova tão desgastante que derruba o candidato no distrator. Eu acho sacana, ponto. Eu acho isso. A minha opinião interessa alguma coisa? Não muda em nada como é que vai ser a prova. Então você tem que se preparar para isso. Não para a prova que você queria que fosse, mas para a prova que é. E nessa prova tem que saber os conteúdos e tem que saber dosar o desgaste. E aí tem técnica para isso, tem treino, tem habilidade, tem estratégia. E tem sentar a bunda na cadeira. Todas passam por isso. E estudar. Isso aí não é só matemática, não. Por isso. Bom, de qualquer maneira, a recomendação é essa. Em primeiro lugar, um autoconhecimento, primeiro, da prova e de você mesmo. Esse só através do simulado. Sei lá, tem um aluno que fala para mim assim, eu prefiro fazer 10 de matemática, 10 de natureza, 10 de matemática alternando. Eu já tentei fazer isso nas provas. Meu desempenho piorou. Eu falei, não, é melhor fazer tudo de matemática e depois tudo de natureza. Em geral, fazer primeiro que você domina mais é melhor. No caso de matemática, por causa dessa característica do TRI, mesmo que você seja melhor em ciência da natureza, talvez compense começar pela matemática, onde o desgaste está menor, sabe? Mas isso tudo é só treinando, fazendo, pedindo orientação, experimentando, é que você descobre. Errando. O erro é fundamental. Candidato, se você sentar e assistir uma aula de 50 minutos no cursinho, no pré-ENEM, e você acertar todas as questões, a única coisa beneficiada aí foi seu ego. Você já sabia essas questões, você não ganhou nada. Você tem que errar, você tem que cair no distrator para aquele tipo de distrator não te derrubar mais. Não que não derrube, porque tem cansaço, tem um desgaste, mas para aquele tipo de distrator não ser uma novidade para você. Se você não cair nele, você já não cairia. Você me lembrou de outra coisa que a gente estava conversando ontem. Às vezes o aluno ou a aluna, vamos trabalhar num nível diferente, um nível mais avançado, e o aluno fala, mas não cai dessa forma no Enem. E aí você mesmo falou ontem, cara, mas se você entender isso aqui, que está embaixo não te derruba. E aí, se você consegue visualizar essa progressão durante a sua preparação, opa, eu comecei acertando 50%, 60% das questões, estou terminando em 80%. Então eu tenho uma evolução aqui, tem onde crescer? Tem. Agora, se você só acerta e você ainda não está aprovado, é sinal que você está fazendo aquilo que você já sabe. Se você vai fazer uma prova de nível 7, não estuda para o nível 7, estuda para o nível 10. Mas a prova é nível 10, então estuda para o nível 14, 15. É bobagem você achar que você vai se preparar para o nível da prova só se a tua preparação for perfeita. E esse modelo não existe, a gente já falou, se existisse, eu estaria assinando o canal. Eu sou o primeiro, se eu vou assinar, eu vou passar meus alunos. Não tem. Então você tem que se preparar para uma prova mais difícil, estou falando tecnicamente, do que o Enem, de conteúdos mais difíceis, questões mais difíceis. Não precisa ser questões além Enem, não. Pega só um compilado das questões mais difíceis e treine por elas. Mas para de treinar porque são fáceis, só é bom para o seu ego, para com isso. Ah, mas a prova não é toda assim difícil, professor. Eu sei que não é, mas aí você vai achar fácil. Mas o simulado vai te dar essa variante, né? Da questão média, fácil e da difícil. Agora, sua lista, seu treino, você tem que se desafiar. Tem que ser sempre no nível mais. Porque senão... Sempre. O jogador de futebol, gente, eu comparo o candidato ao Enem como um atleta de alta performance. O jogador de futebol, ele bate lateral com a bola muito mais pesada. Para que no dia do jogo, com a bola leve, ele consiga lançar além do que ele conseguiria. Ele treinar. É treino, não se iluda, é treino. Tem que ter uma estratégia. Eu costumo dizer que qualquer estratégia porqueira é melhor do que estratégia nenhuma. Você chega pro cara e fala, não, vou chegar lá, eu vejo. Não.
tem uma estratégia e segue o plano. Um plano que você muda na última também não é um bom plano. Traça sua estratégia baseada na sua preparação. Saiba que o momento de desgaste final vai chegar para todo mundo. Para todo mundo. Vai chegar uma hora, você está fazendo a prova inteira, você vai ler a questão e fala assim, olha, está grande demais, vou olhar sua figura, esse texto é gigante, pula. E quando você começa a pensar que o importante na vida é o amor durante a prova, que minha família me ama, meu namorado, aí, filho, você não vai fazer mais nada. Acabou. A luta é chegar a esse ponto lá pelas últimas questões mesmo, duas últimas questões, num tempo adequado. O sacrifício tem que ser menor, Isso, então não adianta você... não é uma corrida de 100 metros, né? É uma corrida de 10 mil metros, é quase uma maratona. Saber então você dosar a energia é muito importante. Porque sair correndo vai faltar gás no final. E às vezes ele não consegue perceber isso numa aula de 50 minutos ou quando ele está estudando com o tempo contado em casa. Nós temos alunos que têm essa resistência em fazer o simulado, quer fazer em casa, num ambiente mais controlado. Não existe. Faz na sala de aula, no calor, de preferência. Vou recomendar, desliga o ar-condicionado. No teu dia você não sabe se o ar-condicionado está ligado. Faz, lute, rale, chore sangue. É o único caminho, irmão. Se tivesse outro, a gente estava vendendo o outro aqui. Exatamente. Só tem esse. Vem com a gente e vamos ganhar, pô. Vamos lutar e vamos ganhar. Caveira? Chorando sangue, né? Caveira. E chora, mas ganha. Pessoal, a gente volta a conversar com o Rina mais pra frente, agradecer a presença dele. E um grande abraço, você sabe. Tá pensando aí, vai começar a preparação? Segue as nossas redes sociais, o Top tá aqui esperando você. Até mais. Isso é top.